Olá, solidário, compreensivo e responsável. Natural de Santa Cruz do Sul, filho do seu Gastão e da dona Ana Beatriz, é graduado em Economia, casado com a Cristiane, pai do João e do Rafael. Tem uma trajetória política e técnica de sucesso e é o atual secretário da Fazenda da Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo. Hoje teremos uma conversa de peso com Roque José Coimbra Verlang. O Roque Verlang, né? Isso. Seja muito bem-vindo, Roque. Prazer te receber aqui. Obrigado, prazer é meu de estar aqui conversando contigo e com os telespectadores. Hoje falando um pouco mais de Roque Verlang, não só de política, não só de tudo que está acontecendo na nossa cidade, no nosso mundo, mas contando um pouquinho dessa tua história aí, desde sempre, me parece, muito ligada à política. Sim, na verdade eu milito formalmente dentro do PT desde 92, né? Mas eu antes disso ainda já militava na minha infância em Santa Cruz, na minha juventude, vamos chamar assim. Em Santa Cruz eu tive uma influência muito grande do meu irmão, que hoje inclusive ele é padre, né? Ele inclusive mora em Roma hoje, é conselheiro da Sagrada Família lá em Roma. E até pelo intermédio dessa ala, vamos dizer assim, né, da igreja, né, do PT, ele trouxe um pouco há muitos anos essa discussão, e a gente, como teve um pouco sempre essa mesma veio, né, de discutir as questões políticas e ser um pouco crítico às coisas, enfim, a gente acabou por um outro lado daí, né, enveredando para esse lado da política, e passei a militar de forma mais objetiva no momento que eu fui morar em Porto Alegre para fazer o mestrado de Economia na URGS, e aí daí para frente eu acabei sendo convidado para trabalhar nas administrações do PT em Porto Alegre, né, e consequentemente virou uma sucessão. Isso, uma sucessão de fatos que me colocam hoje aqui no Hamburgo também. Foram 8 anos e meio na Fazenda. Não, na verdade eu em Porto Alegre eu comecei na Secretaria da Saúde, né, era um convênio do Banco Mundial, onde eu fazia toda a prestação de contas. Já era um trabalho técnico. Isso, nessa primeira época era. Uhum. Né, daí depois, quando eu fui convidado para trabalhar, daí já em 99, eu fui trabalhar na Secretaria da Fazenda, né, e fiquei mais ou menos uns 2 anos, saí, aí fui para o Gabinete de Planejamento, daí onde eu assumi a posição de secretário adjunto do Gabinete de Planejamento, lá em Porto Alegre, né, que é vamos dizer, o órgão, na época, que elaborava orçamento, tinha os projetos estruturais como a perimetral, também que ele gerenciava, e também a entrada da cidade, né, que era outro programa importante lá naquela época, e também nós tínhamos ali toda a parte de orçamento participativo, né, era o braço, vamos dizer assim, o braço técnico do debate do orçamento participativo. Imagino que não seja nada fácil trabalhar um orçamento numa cidade como Porto Alegre e um projeto como foi esse da perimetral, né? Sim, com certeza era bastante complexo, né? Eu não tenho noção mais do que é o tamanho hoje do orçamento, mas é um orçamento muito grande, onde tem também, né, uma complexidade numa cidade como Porto Alegre, né? Eu fui num primeiro momento coordenador de orçamento, né, onde elaborava toda a matriz de orçamento, onde tem que fazer todas as projeções e previsões para organizar, né, a elaboração do orçamento, colher as informações do orçamento participativo e do debate interno que nós fazíamos com cada secretário, né? E isso foi importante porque isso, de alguma maneira, me trouxe a experiência, né? Passou a ser requisitado por vários políticos, por várias administrações? Eu assim, é muito difícil, né, a gente ter pessoas dentro de qualquer, vamos dizer assim, matiz político, né, que consiga combinar, de alguma maneira, essa questão de conhecimento técnico, né,
com uma militância política, né? E isso me ajudou, de certa forma, porque eu consegui me apropriar daquele momento de uma experiência que eu reputo muito importante, porque o que nós conseguimos fazer em Porto Alegre foi algo muito, muito especial, na minha avaliação, né, do ponto de vista da política, da construção dessa ferramenta, né, de democracia participativa, né, que é o orçamento participativo. Depois o próprio Fórum Social Mundial foi um pouco da validação, né, do que a cidade construía como uma cidade que se mostrava solidária, acolhedora, né, que tinha um diálogo com todos os segmentos da sociedade, tanto do ponto de vista regional como também temáticos, né, porque também nós tínhamos elaborado uma série de debates temáticos. E esse enriquecimento ajudou enfim, ao restante, né, do processo. Depois eu ainda, dessa parte toda que eu cuidei, dessa questão mais orçamentária e uma relação com a OP que a gente teve nesse período, eu voltei para a Fazenda, daí como secretário adjunto, né, da Fazenda, e aí fiquei até o final do nosso governo lá, no final de 2004. Quando a gente fala em orçamento, a gente fala, evidentemente, de uma série de questões técnicas, de requisitos legais, burocráticos, contábeis, enfim. Mas me parece que não é só isso, né? Existe conceito, existe definir projetos mais importantes do que outros, vetar projetos que talvez sejam importantes. Né? E aí que está, assim, eu sempre digo, é uma frase que eu repito até bastante, é que o orçamento ele é a materialização da política na prática. Né? Por quê? Porque é no orçamento que tu vai combinar todas as necessidades e as demandas e vai ter que fazer uma síntese disso com base nas tuas possibilidades. Né? Então ali tu sintetiza, porque política o que é? É dizer se isso é mais importante que aquilo. Né? E nós criamos já naquela ocasião um método que não era o gestor que definiu que era uma coisa, tinha um método que envolvia a participação da comunidade, né, do orçamento participativo, e em cima desse método a gente discutia, né, ou a gente levava esse debate junto com a comunidade, através do conselho do orçamento no final, né, e chegava a um consenso do que, para aquele momento, né, era essa combinação, né, que conseguia conciliar melhor o que se esperava, né, da resposta do poder público com aquilo que se podia fazer. E isso eu acho que tem um outro elemento também, que é bastante importante para a ideia de construção de cidadania, que é justamente a gente pensar que às vezes as pessoas acham que cidadania é só ficar botando a boca, reclamando, xingando, dizendo que ninguém presta, etc. Eu já penso, né, que a cidadania é exatamente essa interação que gera uma capacidade das pessoas entender também, de um lado, reivindicar, de outro lado, compreender como é que funciona a máquina pública e, a partir daí, também saber que optar por A é dizer não a B. Certo. Né? E que não se trata de... Que para um político deve doer demais, inclusive, mas que ele precisa fazer, né? E que ele faz. E inclusive, né, que quando a comunidade participa desses processos, ela acaba tendo que aprender isso. Né? E isso é rico, porque isso joga o cidadão para um outro patamar. Isso é o apoderamento da cidadania, Roque? Com certeza, né? E tem uma coisa que, assim, eu sempre digo, e qual é a diferença, por exemplo, de eu chegar um dia na minha casa e descobrir que estão construindo uma escola, né? Como é que eu relaciono com isso? Eu relaciono com alguma coisa que está sendo feita pela prefeitura. Agora, se eu lutei, se eu me organizei, se eu fui lá, reivindiquei e conquistei, eu vou olhar para aquela escola, essa é a minha escola. Né? A forma como eu vou me relacionar, inclusive, do ponto de vista de cuidar para que não seja depredada, né, de orientar as pessoas para que cuidem dela no cotidiano, né, de se envolver com a própria comunidade escolar, vai ser diferente. Então, por isso que eu sempre acreditei e acredito, né, que essas ferramentas, elas têm uma abrangência que é muito maior que a própria obra gera. Assim, a gente, por exemplo, uma boa parte das reformas escolares, das creches que nós construímos aqui em Novo Hamburgo foram através desse processo de participação popular, do orçamento participativo que nós temos. E eu sempre percebo claramente que essas escolas, que esses espaços reformados, com essa metodologia, eles geram
uma aproximação dos pais com a escola, né? Porque eles são chamados para defender a escola, para buscar mobilizar para que possa ter melhorias na escola, ou então que haja uma escola nova, um espaço novo. Estou dando exemplo de escola, mas poderia valer para um posto de saúde também, né? E isso tem para uma qualquer diferença... dotação orçamentária, mais simples ou mais complexa. Né? Então tem uma diferença fundamental, né? Essas coisas eu aprendi, né? Naquele tempo ainda, né? Que eu militei lá em Porto Alegre, e essas experiências a gente conseguiu replicar lá na Bahia também, quando eu fui secretário, que tratei também dessa questão, né? Ajudei a organizar o orçamento participativo em Camaçari. Antes da gente falar de Camaçari, eu quero que tu nos explique didaticamente, como tu fez até agora, como é que eu, cidadão, que trabalho com o meu orçamento mensal, que eu possa dividir por semanas ou por mês, enfim, Sim. como for, e que eu disponho dele tão simplesmente ou facilmente a partir do momento que ele está na minha mão, como é que eu posso compreender o sistema da máquina pública, onde eu vou para uma assembleia, eu faço um pedido e esse pedido às vezes demora 2 anos para ser realizado, mais tempo Sim. ou menos, dependendo do tipo de demanda que ele é. Né? Claro. Aí tem um processo, né? Porque como é que é a ideia do orçamento participativo? Tem primeiro tem reuniões preparatórias, né? Para discutir com a comunidade qual é o método, como é que ela tem que se organizar para o dia da assembleia, né? Que aí é o segundo momento, onde aí sim as pessoas vão apresentar suas demandas, né? E aí é importante destacar, não são demandas individuais, né? São demandas coletivas, elas têm que ter essa ideia de ser coletivas. E elas nascem de um grupo, não de uma individualidade. E ela até pode ter uma iniciativa individual, mas ela necessariamente ela vai ter que arregimentar, né, mais pessoas para aquela ideia. E isso é uma coisa importante. Por quê? Porque muitas vezes tu tem que negociar, por exemplo, no OP, bom, eu vou apoiar a escola, né, para aqueles que estão querendo que haja uma escola, por exemplo, e essas pessoas vão me ajudar a apoiar na minha demanda. Então essas articulações entre também as demandas e os segmentos que aquela comunidade tem, também são importantes, né? E outra coisa, nessa mesma assembleia nós elegemos delegados. Os delegados vão se reunir e vão eleger conselheiros e as comissões de obra, que são para acompanhar o andamento das obras. Esses conselheiros, eles vão participar da etapa final, né? E aí nós vamos ter várias reuniões onde a gente apresenta as receitas do município, todas elas, o que é, quanto é, etc., o que está previsto naquele ano, né? Nós vamos explicar, por exemplo, que o orçamento tem que ser respeitado primeiro uma projeção de gasto pessoal, depois eu tenho que respeitar as dívidas que eu já assumi anos anteriores, que tem que ser honradas ali no orçamento, eu vou ter que botar lá que eu tenho custeio, né, que nós discutimos lá dentro com as secretarias, um custeio para manter o serviço funcionando. E aí eu vou ver no final que sobra uma parte, que é pequena em relação a esse todo, para novas ações, para novas obras ou serviços. E é dessa parte que nós estamos falando que a gente vai botar em discussão. Mas, secretário, eu acho que tão importante quanto todo o rito em si é a gente compreender todos os trâmites burocráticos que envolvem isso, que impedem, às vezes, que uma obras que são tão simples de acontecer, tão rápidas, no mesmo município, feitas por um mesmo engenheiro, todo o projeto, tudo isso acaba demorando muito mais tempo Sim. que isso, e às vezes isso gera desconforto nas pessoas e desentendimento, na verdade. Sim, exatamente. E esse é um lado importante, né? Que é as pessoas aprender, né? Que existe todo um rito legal, formal, a ser cumprido, né, desde os prazos. Primeiro, entender que o orçamento que se vota num ano é para o próximo ano. Né? Então, e segundo, entender que, embora eu tenha uma autorização legislativa de gastar X, eu não posso gastar X em 1º de janeiro, porque essa receita vai entrar só até o 31 de dezembro. Ela vai se realizar durante o ano de forma que isso que está previsto vai ter que vai ocorrer dentro do próximo ano, né? E não exatamente virou o ano e aí então tem mais essa complexidade. Segundo, muitas vezes se fala em obras, tem projetos que tem que ser feitos, né? Que tem levantamentos topográficos, tem uma série de questões envolvidas. Depois que o projeto está pronto, finalizado, se for com recurso próprio, a licitação, né? Também tem todo
um período para ser licitado, daí tem prazo de recurso para as empresas. Se não der nenhum problema, vai mais rápido. Agora, se alguém entrar com algum recurso, já embola um pouco. Né? Então, essa compreensão, né, de que não é só querer, não é só vontade política. E é necessário toda essa tramitação, realmente? Ou pela tua experiência, tu viu que existem processos que podem ser abreviados, ou que teriam que ser abreviados? Não, é que na legislação... Não vamos nem falar de dispensa de licitação, não é disso que a gente está falando, né? Não, mas na legislação que nós vivemos, né, em geral, existe uma dificuldade grande de fazer num passo menor, porque os próprios prazos que a legislação coloca, né, e as possibilidades de recurso, etc., numa disputa, por exemplo, de qualquer obra, eles já são relativamente complexos. Agora, quando tu entra em obras, por exemplo, na área da saúde, ainda envolve aprovação em vigilância sanitária, né, que isso também vai lá para o Estado, aí volta, e muda, e vai. Quando tem financiamento, daí vai para a Caixa, volta. Licença ambiental é um terror? Tem essa parte ambiental, que é uma questão também fundamental. Então, chegaste a trabalhar com licença ambiental, com essa parte em Camaçari, né? Sim. Vamos falar dessa etapa do teu trabalho, isso logo depois do nosso intervalo. Hoje, numa conversa de peso com o secretário Roque Verla.